Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica infalível, conhecida como técnica do espelhamento, para você garantir acertos em questões de humanas e linguagens na prova do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E se você gostar da técnica do espelhamento, deixa o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, como vocês sabem, se você está me vendo na data de lançamento desse vídeo, a prova do Enem está chegando, a gente já teve agora o encerramento das inscrições do Enem, e muitos de vocês têm me perguntado tanto aqui, como lá no Instagram, no @prof.rasfael, técnicas e métodos de resolução para a prova de humanas e também para as outras provas do Enem. Essa técnica que eu vou ensinar aqui para vocês agora, ela é uma técnica que ajudou muitos dos meus alunos do meu curso Plano do Gabarito a conseguirem sair daquela situação horrorosa, que é ficar em dúvida entre duas alternativas e sempre acabar marcando errada. Aqui eu vou te ensinar uma técnica que eu nunca trouxe para o canal, que a gente chama de técnica do espelhamento. Mas antes de eu começar a te explicar o que é essa técnica e como ela vai te ajudar, deixa eu te explicar como é que é feita uma questão do Enem. Como vocês sabem, as questões humanas, elas têm seu gabarito validado pelo texto. Independente se elas perguntam uma consequência do texto ou ainda algo que está presente no texto, as questões humanas, fáceis, médias e difíceis, elas sempre fazem referência ao texto. Se você não tem ideia do que eu estou falando, no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo na tela final para você entender qual é o método de resolução que eu estou utilizando e por que eu estou falando isso para você. Sem entender isso, você não vai conseguir acertar nenhuma questão na prova do Enem de ciências humanas e até mesmo também, obviamente, na prova de linguagens. Sabendo disso, sabendo que, de fato, a resposta ela é sempre validada pelo texto, essa técnica que eu vou te ensinar, logicamente, é uma técnica que relaciona o conteúdo do texto base com o gabarito. Vocês vão ver que isso acontece em várias questões, não só na questão que eu estou selecionando aqui para explicar para vocês. E se você ficar comigo aqui até o final, você vai ver que, de fato, várias questões que você ficou na dúvida entre A e B, tem um método muito simples e muito rápido de você confirmar qual é o gabarito. Para explicar o funcionamento dessa técnica, a gente vai fazer uma questão aqui, que é uma questão do Enem PPL de 2021 sobre um tema bizarro, pelo menos bizarro no sentido assim, né, de desconhecido, que é logicamente sobre os direitos indígenas no Equador. Um tema que parece assim completamente maluco, porque não é uma coisa que a gente estuda muito, né? Direitos indígenas a gente estuda mais no Brasil, mas eu vou te mostrar que a partir do meu método de resolução e dessa técnica, você consegue acertar essa questão mole, mole, fácil, fácil. Essa questão foi enviada lá no grupo de dúvidas dos meus alunos do Plano do Gabarito, que é o meu curso em que eu te ajudo, inclusive, a chegar à barreira dos 40 acertos, ensinando essa e todas as outras técnicas para você acertar todas as questões da prova de Ciências Humanas do Enem. Aproveita que como a gente está na data de pós-inscrição do Enem, o curso está com uma condição promocional. Então clica aqui no primeiro link de inscrição e faz a sua matrícula para você ver que não só essa técnica, mas todas as outras são fundamentais na hora de fazer a prova de humanas. A questão então, estou agora na bolinha aqui embaixo, a questão então diz o seguinte: o Equador foi o primeiro país do mundo a introduzir os direitos da natureza numa Constituição. O movimento indígena, camponês, ambientalista rejeitou a exploração do petróleo nos contrafortes andino-amazônicos, Parque Nacional de Iassuní. A reivindicação foi acatada pelo governo de Rafael Correa e esta é a primeira proposta concreta que não se faz como compensação dos países ricos a algum país pobre, enquanto continuam explorando e lançando gases de efeito estufa na atmosfera. Então, a gente tem um texto aqui que está falando de uma medida de proteção ao meio ambiente liderada por grupos indígenas, grupos de ambientalistas e também por grupos, obviamente, de camponeses. O texto todo está expressando essa ideia de que essa é uma medida indígena, camponesa, uma medida de ambientalistas e que não é, né, que pela primeira vez na história não é simplesmente uma resposta às pressões de países estrangeiros. Vamos ver o comando para a gente entender como é que essa minha técnica ela vai funcionar nessa e em qualquer outra questão. Olha só, diz o comando seguinte: a ação do governo equatoriano foi resultado de uma mobilização marcada pela... Presta atenção. Você já sabe aqui que a mobilização ela foi marcada pelos indígenas. Você já está dominando o comando e você já domina a ideia central. Agora, existe uma técnica que a gente chama de técnica do espelhamento. O que significa isso?
Se você não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo nessa questão, você poderia buscar entre os distratores algum que tivesse um sinônimo correspondente a um conceito central do texto. Por exemplo, aqui na letra A, onde ele fala de protagonismo dos povos originários. Povos originários são quem? São os indígenas, que protagonizaram, inclusive segundo o texto, esse movimento. Perceba que aqui e em várias outras questões dentro do Enem, a gente tem um espelhamento da ideia central do texto numa opção que é o gabarito. Ou seja, na prática, porque o cara que fez a questão não poderia repetir aqui, nem povos indígenas, nem ambientalistas e nem camponeses, ele pensou num sinônimo que foi repetido dentro dessa questão. Nesse caso, o sinônimo aqui era povos originários. Isso mostra pra gente como a prova de Ciências Humanas do Enem é uma prova que cobra de vocês uma certa ampliação vocabular. Por quê? Porque se a resposta está sempre presente no texto, na prática, quando você analisa e extrai a ideia central do texto, não tem como o gabarito não ser, logicamente, alguma coisa que tenha um significado espelhado daquilo que está presente no texto. Então, se você tivesse em dúvida entre duas opções aqui do texto, e você já tivesse feito aquilo que a gente chamou de teste do texto, se você não tem ideia do que eu estou falando, clica nesse vídeo aqui em cima do card. Quando eu terminar, e vai lá que eu te ensino a fazer esse teste do texto. Mas se você não tivesse nenhuma ideia, você poderia buscar por esse sinônimo, ou seja, pelo sinônimo de alguma ideia que está presente dentro do texto e que seja central para a compreensão do objetivo do texto. Lembre-se sempre, isso eu já falei aqui em vários vídeos do canal, que quando você está fazendo uma questão de humanas, ao contrário das questões de interpretação de linguagens, que possuem inúmeros significados, inúmeros sentidos dentro de um único texto, na prova de humanas, os textos eles têm um único significado. Ou seja, uma vez que você consegue extrair essa ideia do texto, a resposta fica mole-mole, fácil de ser alcançada. Nesse caso aqui, essa técnica ela pode servir tanto para você alcançar a resposta, caso você não tivesse entendido muito bem o sentido do texto, embora o texto fosse um texto relativamente fácil de ser compreendido, mas ela serve também e sempre para você, logicamente, diferenciar aquilo que é distrator e aquilo que é gabarito. No caso lá do plano do gabarito, do grupo de dúvidas lá do meu curso, a menina tinha ficado em dúvida entre a própria letra A e, obviamente, a letra C, que era a redução dos recursos minerais. Ela acabou marcando letra A justamente por causa dessa técnica, porque quando você remonta, quando você volta ao texto e você tem consciência de que é o texto quem define o gabarito dessa questão, você sabe que você vai ter que procurar elementos dentro do texto que espelhem uma das duas opções. E nesse caso aqui, a única que espelhava era, obviamente, a letra A, ou seja, aquela que indicava o protagonismo dos povos originários na realização do movimento mencionado no texto. Perceba, então, como realizar uma questão de ciências humanas, para além dessa técnica, consiste, obviamente, em 3 grandes etapas. A compreensão da ideia central do texto, a compreensão do comando da questão no enunciado e, logicamente, a validação do gabarito a partir, logicamente, daquilo que o comando pede em relação ao texto. Fazendo essas 3 etapas, utilizando essa e muitas outras técnicas, você consegue passar, obviamente, de 35 e 40 acertos na prova de Ciências Humanas do Enem. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre a técnica do espelhamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode, inclusive, utilizar essa técnica para várias outras questões da prova de Humanas do Enem e algumas, inclusive, para a prova de linguagens, porque essa técnica está baseada, logicamente, na forma pela qual as pessoas elaboram itens objetivos para provas de vestibular, inclusive para o Enem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E não esquece também de me contar aqui embaixo se você estava ligado nessa técnica, se você não estava, e se você consegue pensar em outras questões, mesmo do Enem PPL de 2021, que você poderia fazer você poderia elaborar e desenvolver aí essa técnica do espelhamento. E se você continua na dúvida aí de como fazer questões de ciências humanas no Enem, eu tenho um excelente vídeo, que foi o que eu prometi para você lá no começo do vídeo. Clica aqui do lado, nesse videozinho aqui, que eu vou te ensinar uma técnica infalível para você acertar todas as questões de ciências humanas do Enem. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!